Irmãos, nós estamos trilhando o livro, o capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, e talvez você que é novo aqui, nós, na medida do possível, nós tentamos fazer séries de mensagens em blocos de textos bíblicos, para que a gente possa expor todo o texto sagrado aos nossos irmãos. Domingo que vem nós acabamos essa fase da Operação Patmos, revelações que demandam mudança, e nós vamos entrar o mês de dezembro alguns textos bíblicos de encontros de Jesus com pessoas, onde o amor que Cristo teve pelas pessoas o levou à ação, amor que age. Então nós vamos escorrer alguns textos do Evangelho, onde Jesus se encontra com algumas pessoas, e o resultado desse encontro foi o amor de Jesus na vida dessas pessoas. Nós estamos acabando essa carta, essas 7 cartas do Apocalipse, onde houve uma operação, que houve algumas revelações que ninguém sabia sobre essas igrejas, e algumas revelações bombásticas sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E assim como Ricardo Agreste diz, que a Operação Patmos é uma operação que demanda mudanças. O nosso país passa por algumas operações, mas necessariamente as nossas autoridades, elas não têm interesses em mudanças. Sérgio Moro diz na Folha de São Paulo que os políticos não têm interesse em combater a corrupção, porque são vampiros que se alimentam desse sangue. No entanto, Apocalipse capítulo 2 e 3, quando João é exilado na ilha de Patmos, o Senhor faz revelações sobre os bastidores daquelas igrejas, das 7 igrejas na Ásia. E as 7 igrejas da Ásia acompanhavam aquilo que é chamado circuito do correio. Os correios faziam um circuito para entregar as correspondências. E esses circuitos é a ordem dessas 7 igrejas. Então, de tal maneira que João está dizendo que assim como o correio entrega as suas correspondências naquele circuito daquelas cidades, o Espírito Santo de Deus tem algumas notícias, algo a entregar àquelas igrejas. E o Espírito Santo entrega ao líder daquela igreja, ao anjo da igreja, aquele que é o mensageiro da igreja, a liderança da igreja, que deveria comunicar isso à igreja. Semana passada nós estudamos sobre a igreja de Sardes. Igreja de Sardes, que o Senhor diz que eles eram famosos aos olhos da sociedade e da igreja, mas aos olhos de Deus não. Eles tinham fama de ser uma igreja viva, mas aos olhos de Deus eles estavam mortos. Nessa noite, nós vamos tentar estudar do versículo 7 até o versículo 13 de Apocalipse capítulo 3, a chamada igreja de Filadélfia. Filadélfia. E a semana que vem nós encerramos esse bloco estudando a igreja de Laodiceia. Quero ler a palavra do Senhor. Os irmãos podem permanecer assentados como estão mesmo e com reverência no coração. Nós vamos ler esses versículos, esses 6 versículos do capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 3. A palavra de Deus diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, e são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra.
venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar e vamos, em oração também, lembrar da irmã Neide nesse momento também. Senhor, nosso Deus, obrigado por Tua palavra, porque Tua palavra é a verdade. E nos ajude, assim como o Senhor comunicou ao nosso coração durante o louvor, que durante a exposição da Tua palavra possamos ouvir a Tua voz também. Portanto, que os nossos ouvidos, que o nosso coração possa estar atentos à Tua voz. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos? Nós estudamos que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha uma ortodoxia, mas era uma igreja sem amor. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Deus. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás. Mas ao mesmo tempo onde era o trono de Satanás, Antipas, aquele líder daquela igreja, estava pronto para morrer por amor a Cristo. Tiatira, a igreja se tornou mundana como a cidade, mas uns poucos crentes permaneceram fiéis. Sardes tem fama de uma igreja viva, mas aos olhos de Deus ela está morta. Outros estão no CTI espiritual, e poucos ainda não se contaminaram. A igreja de Filadélfia, ela tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel, diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades. Era a mais jovem. Ela possivelmente foi fundada por colonos que vieram de uma cidade próxima, onde tinha uma igreja chamada Pérgamo. E Filadélfia, ela estava situada em um local que era estratégico, que era a rota comercial do Império Romano para o Oriente. Então, Filadélfia era conhecido como a porta de Roma para o Oriente. Toda a mercadoria, todo o comércio passava por Filadélfia. E a entrada da cidade de Filadélfia era uma porta. E todo o mercado, todo o comércio que ia para o Oriente passava por Filadélfia. Cidade conhecida como Porta do Oriente. Cidade conhecida como a Pequena Atenas. Tamanha a dedicação que Filadélfia tinha aos imperadores. Filadélfia estava em cima de uma região vulcânica. E essa região vulcânica trazia prosperidade a Filadélfia, mas trazia também instabilidade. E a palavra instabilidade, a palavra fragilidade era característica da cidade de Filadélfia. Porque ao mesmo tempo que Filadélfia era uma porta para o Oriente, por ser uma cidade em cima de vulcão, era uma cidade que constantemente vivia tragédias. A ponto de uma das suas tragédias que acabou com a cidade, Tibério César isenta a cidade de todos os impostos. E a cidade se torna devota de alguns imperadores, dentre eles Tibério César, Vespasiano, Tito Dominiciano. Então essas cidades elas se tornam extremamente devotas a Roma, extremamente devotas e devotas na sua divindade. Átalo amava o seu irmão Eumenes e o apelidou de Filadélfios, aquele que ama o seu irmão. E a partir desse nome foi dado o nome de Filadélfia a essa cidade. Então o texto começa a partir do verso 7 e diz o seguinte, no verso 7:
ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O texto começa dizendo, e ele dá a característica do nosso Deus. Por quê? Porque existia no verso 9, olha o verso 9, e aqui João faz um contraste, ele diz: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, o que se dizem judeus e não são, e são o quê? Ele faz um contraste do verso 9 com o verso 7. Ele começa dizendo que estas são as palavras dadas por aquele que é santo e verdadeiro, numa cultura cercada por pessoas que são sinagogas de Satanás, mentirosas. Então ele começa dizendo que o nosso Deus, quem é o nosso Deus? O nosso Deus, ele é santo. E além de ser santo, ele é verdadeiro, porque uma das duas divindades de Filadélfia dizia que César é santo. E a palavra santo, ela descreve alguém separado, alguém que foi separado. Coincidentemente, não estava programado, você percebeu quantas canções nós cantamos hoje que diz que falou a palavra santo? Falou a palavra santo. E a primeira característica do texto no verso 7 diz: essas são a palavra de um Deus que não é como César, de um Deus que é santo. E se ele é santo, as suas ações visam, as suas ações são separadas, são verdadeiras. E ele usa uma expressão muito conhecida, aquele que tem a chave de Davi. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. E ele é verdadeiro porque em Filadélfia a rota por Oriente era conhecida como a rota da verdade. A única rota era uma rota segura, porque Roma trouxe aquilo que era chamado a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Roma levou paz às estradas. Existiam inúmeras estradas, né? Roma pavimentou possivelmente mais de 7.000 quilômetros. E Roma pavimenta as estradas para que o comércio flua e o império avança. E durante essa pavimentação, quando as pessoas viajavam, Roma oferecia também segurança na viagem. E isso foi interessante porque Colossenses vai dizer que Jesus veio na plenitude do tempo. O que é plenitude do tempo? Que Jesus veio no tempo certo da cronologia dos anos, dos dias, veio Jesus. E uma das coisas que contribuíram para o avanço do Evangelho foram as estradas romanas, porque os missionários podiam viajar e viajavam em paz, porque tinham paz nas estradas. E ali em Filadélfia era conhecido como uma das estradas verdadeiras por Oriente e seguro. Então o texto diz, e é interessante como que Deus conhece a cidade. Eu não sei se vocês têm reparado nessas 7 igrejas do Apocalipse 6, que estamos estudando a 6ª hoje, todas as cidades o Senhor cita detalhes da cidade. Eu não sei se vocês repararam. Todas as cidades é citado detalhes históricos da cidade para comunicar verdades. Eu fico imaginando assim, se uma dessas cartas fosse dada à igreja em Jacareí. O que da nossa cidade possivelmente ele citaria? O que possivelmente ele citaria? Mas o Senhor conhecia a cidade. E o texto sagrado diz que o Senhor conhece. E esse Senhor, ele é santo e verdadeiro. Esse Senhor, Isaías 22, capítulo 22, versículo 22, não precisa abrir. Isaías diz o seguinte: porei sobre o seu ombro a chave de Davi. E em Isaías 22, 22 vai dizer: ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Ele vai citar o contexto judaico da chave de Davi. Aquilo que vai dar acesso ao rei, aquilo que Ezequias segurou, que deu acesso ao rei. A chave de Davi ele tem, porque ele é santo e verdadeiro, e ele abre as portas. Está dizendo sobre Deus, não é Roma que abre uma passagem, é o Senhor que é santo e verdadeiro. E se Deus é santo e verdadeiro, ele exige da sua igreja que a sua igreja seja santa
e verdadeira. Preste atenção, porque no versículo 8 vai dizer o seguinte, versículo 8, conheço as suas obras. O Senhor conhece a igreja, mais uma vez ele cita isso. Eis que coloquei de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E olha o que ele fala na parte B do versículo 8. Sei que você tem... O que ele diz, irmãos? Sei que você tem... A igreja de Filadélfia tinha pouca força. Pouca força. A igreja de Filadélfia, ela tinha pouca expressão numérica. Era uma igreja pequena. É engraçado que Sardes era uma igreja grande. Mas agora há um contraste. Filadélfia é uma igreja pequena. Filadélfia é uma igreja pequena. E essa pouca força, ela descreve que Filadélfia tinha poucas pessoas e Filadélfia tinha pouca influência na cidade. Ao contrário de Sardes. Mas diz que você tem pouca força, mas você fez o quê? Você tem pouca força, mas você fez o quê, Filadélfia? Guardou a minha palavra. Você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha a próxima expressão que ele vai dizer. E não negou o meu nome. Preste atenção que essa igreja ela sofre duas pressões. Duas pressões. Daqui a pouco eu vou falar da terceira. Ela sofre uma pressão da cultura que cerca. Ela sofre uma pressão dos romanos. Que os romanos dizem assim, quem é santo e verdadeiro é César. E você tinha que prestar culto a César. Nós não fazemos muita ideia do que é isso, porque a nossa cultura tem muita liberdade de cultuar a Deus, por enquanto. Por enquanto. Nós temos muita liberdade, mas existem países por aí, você pode ver a missão Portas Abertas, que é uma missão séria, de países que os irmãos se reúnem e ficam pessoas na rua, vendo se vai chegar a polícia. Tem igrejas que se reúnem, que chega um visitante, eles não sabem se é visitante ou se é polícia. Já pensou que loucura isso? Pois chega um visitante na nossa igreja e fica assim, é polícia ou visitante? É polícia ou visitante? Já pensou que, né? Que loucura isso? Então tem muito lugar no mundo que isso acontece hoje, isso está acontecendo. Tem lugar muito perto, a Venezuela tem alguns fragmentos disso, a Colômbia tem alguns fragmentos disso. Muito perto aqui de nós. Então a gente não faz ideia do que é isso. Mas essa igreja de Filadélfia, ela vivia a perseguição, por exemplo, dos romanos. Aonde as crianças aprendiam na escola que elas não podem adorar ninguém além de César. Nas cartilhas das crianças na escola estão sendo ensinado que César é santo e verdadeiro. E agora elas vão para a igreja, lá para o Ministério Kids delas, em Filadélfia, e lá no Ministério Kids elas aprendem que quem é santo e verdadeiro é Deus. Imagina isso. Imagina o que está acontecendo no meio daquele povo. Eles vivem perseguição também de falsos judeus, que o texto bíblico fala lá no verso 9, que são sinagogas de Satanás. Mas há uma expressão que ele vai dizer, que vocês têm pouca força, guardaram e não negaram o meu nome. E essa expressão nome, não negar o meu nome, tem a ver com obediência e testemunho. Os antigos, eles tinham um dizer, vocês vão entender, eu vou tentar explicar isso aqui. Os antigos, eles tinham um dizer que era assim, quando a gente saía para a rua, ou ia fazer algum negócio, ou ia fazer alguma coisa, eles diziam assim, meu filho, lembra que você carrega o meu nome. Lembra disso? Lembra que você carrega o meu nome. Então, quando os nossos pais diziam isso, você carrega o meu nome, ele dizia assim, você tem um sobrenome de uma pessoa que tem credibilidade. Eu lembro que quando eu era criança,
naquela época, lá em São Paulo, bem na periferia de São Paulo, nós comprávamos numa mercearia na Caderneta. Não sei quantos de vocês já compraram na Caderneta. E aí tinha o dia certo de pagar, e eu lembro que a caderneta do meu pai tinha poucas coisas, e em cima da caderneta, eu estava aprendendo a ler, e eu lembro que eu li, a primeira vez que eu consegui ler alguma coisa na caderneta, estava escrito assim na caderneta, Moisés, o crente. O crente. O que isso indicava? Que o pessoal da mercearia conhecia o meu pai como o crente. Moisés, o crente. Vocês não negaram o meu nome. E o nome indica autoridade, obediência. E quando a gente fala que a gente é cristão, esse nome, ele tem autoridade. Você já reparou como as pessoas exigem eticamente mais dos cristãos do que de outros? Mas você é crente, você está fazendo esse tipo de coisa? Uma vez eu brinquei com um funcionário, e eu brinco o tempo inteiro com o funcionário, e uma pessoa de fora disse assim para mim, mas você não é pastor? Como é que você brinca assim? Ele é crente também, daquelas igrejas que o povo anda tudo emburrado. Aí eu falei uma outra coisa para o funcionário. Aí ele falou assim, mas você não é crente? Você gosta de futebol? Eu falei, porque eu não falei ainda do time que eu torço. Porque é quase impossível, né, crente, né? Perceba como que há uma diferença. Então, você que é cristão, você que se identifica como cristão, há sim uma exigência sobre você. Porque nós carregamos o nome de Cristo. E quando nós carregamos o nome de Cristo tem poder no mundo. Por exemplo, no reino espiritual, os demônios sabem quem é selado pelo Espírito Santo de Deus. Estão me entendendo? No reino espiritual, os demônios sabem quem é de Deus. Por exemplo, você se assustar, tá bom? Não precisamos ter medo disso não. Nesse momento, nesse lugar, tem anjos de Satanás. Não precisa se assustar. Assim como tem anjos de Deus, amém? Agora você ficou empolgado, né? E os anjos de Satanás, eles estão ouvindo essa mensagem. E quando eles ouvem, se há algo que interessa, eles levam para o chifrudo. Mas nós não precisamos ter medo. Porque a palavra de Deus diz que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele não tem poder sobre nós. Não tem poder nenhum. Não precisa ter medo. Eu cresci no meio onde a minha avó, já contei essa história tudo, e desde criança, a minha avó teve envolvimento com o espiritismo, aquela coisa toda, e não tomava vergonha na cara, não se convertia, e sempre o demônio se manifestava nela. Uma pessoa bem ruim. E eu dormia no quarto com ela, imagina, criança, acordava à noite, a avó endemoniada, aquele negócio todo. Essa lembrança que eu tenho da minha avó. E eu lembro que uma vez teve um negócio lá e eu fiquei sozinho com ela. Jesus amado. Mas mesmo novo, criança, eu tive autoridade. Por quê? Porque eu carrego sobre mim um nome. E não é o meu sobrenome, é o nome de Cristo. Amém? Estão entendendo? É o nome de Cristo. Então, a igreja tinha pouca força, mas ela não negou a palavra, e ela não negou o nome de quem? De Cristo. Então, quando a gente não honra o nome de Cristo, a gente nega a palavra. E eu não estou dizendo desse radicalismo, eu estou dizendo de coisas cotidianas. Coisas simples.
coisas do nosso dia a dia, onde as pessoas olham para nós. Eu me lembro de uma época, e desculpe o que eu vou dizer, ser tão nostálgico assim, né? Mas eu me lembro de uma época onde as pessoas, você chegava para arrumar um emprego, e a pessoa te dava o emprego simplesmente pelo fato de você ser crente. O fato de você ser crente lhe dava uma credibilidade. E o fato de você ser crente, você não fazia nem processo de admissão. Automaticamente você já estava ali. Por quê? Porque o fato de ser cristão indicava que você era uma pessoa ética. Você era uma pessoa que não ia fazer falcatrua. Você era uma pessoa que iria honrar o seu patrão. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força aos olhos dos homens. Mas era uma igreja que guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Não negou o meu nome. Não negou o meu nome. Irmãos, será que Deus pode dizer isso de nós nessa noite? Será que nós temos honrado o nome que está sobre nós? Porque quando nós honramos o nome que está sobre nós, a bênção de Deus vem sobre nós, amém? A bênção de Deus vem sobre nós. A bênção de Deus foi sobre nós. O verso 10 diz que, visto que você guardou a minha palavra de exortação, vocês perseveraram, olha a chave, vocês perseveraram, vocês não desanimaram, verso 10, vocês guardaram a minha palavra de exortação e perseverança. E qual o reflexo disso na percepção de quem está recebendo essa carta? O Senhor está dizendo, visto que vocês guardaram a minha palavra de exortação e perseverança, eu também guardarei vocês de quando? De quando? Da hora da aprovação. Alguns teólogos, eles dizem que essa hora da aprovação significa a grande tribulação. Porque a expressão no verso 10 aqui, visto que você guardou a minha palavra, eu também o guardarei. A expressão guardarei é a expressão rapto. É tirar de maneira brusca. É a palavra usada para a igreja que vai ser preservada durante os 7 anos de tribulação. Algumas pessoas dizem que essa expressão é que o Senhor nos tirará durante os 7 anos de tribulação, que é o cumprimento da 70ª semana de Daniel. O Senhor nos tirará. Mas além dessa aplicação, nós podemos olhar para isso, que aqueles que perseveram, guardam a palavra e honram o nome do Senhor Jesus, o Senhor irá derramar graça sobre eles, para que eles possam passar as provações, os dias difíceis. Irmãos, quem nos guarda, quem dá sentido para a nossa vida, quem dá dignidade para a nossa vida, não é pacote de governo. Agora, deixa eu dizer uma coisa, olhe para mim, preste atenção. Esses caras que estão em Brasília prometendo, fazendo isso e aquilo, o nosso país... Falei que eu não queria estragar o louvor, mas... Esses caras não têm melhora. É um pior que o outro. Perceba que as coisas vão piorando. Estão percebendo? Vai piorar. E espere a próxima eleição. Por quê? Porque a nossa esperança não está nesses caras, preste atenção. Se nós dependermos desses caras, a gente vai morrer de fome. Seja quem for, seja FHC, seja Lula, seja Dilma, seja Mandioca, seja Lúcifer, seja quem for. Seja um pseudo catedráticos, seja um bandido de 9 dedos, seja um poste que salda a mandioca, seja um viciado em droga que queria ser presidente, seja um ditador, seja esses bandidos do Supremo Tribunal Federal, seja quem for, esses caras não conseguem dar esperança para nós, esses caras simplesmente se alimentam do povo.
Mas a palavra de Deus diz que quem dá esperança para nós não é um pacote de governo, quem dá esperança para nós é o nosso Deus, porque mesmo no meio dessa luta, dessa dificuldade que nós passamos, Deus está nos guardando da hora da provação, entende isso? Amém? Deus está nos guardando. Então, a nossa solução não está em ideologia. Eu venho de ambiente acadêmico onde é pregado veementemente que algumas ideologias mudarão o nosso país. E não muda. Não muda. Ideologia não muda o nosso país. Percepção política não muda o nosso país. Porque o nosso povo não sabe votar e vai votar errado. Porque a esperança nossa não está no voto, a esperança está em Deus. E se a sua esperança estiver no governo, maldito pecador você será. Porque a nossa esperança não está nesses homens. E se a nossa esperança estiver nesses homens, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Não está. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se a sua esperança estiver nesses homens, você vai ficar doido. Sabe o que te espera? Olha aqui, ó. Sabe o que te espera? Chuí. Você vai ficar doido. Agora, se nós não negamos o nome do Senhor Jesus Cristo, permanecermos firmes, o Senhor vai continuar nos guardando da hora da provação. O Senhor vai continuar guardando os seus. Mas sabe que nós precisamos fazer um santo exercício. E uma das pessoas assim, que eu sou fã, assim, de carteirinha, e quando chegar no céu, eu quero encontrar ele e pedir um autógrafo. É um tal de Caleb no Antigo Testamento. Caleb era da tribo de Jefoné. Caleb foi daquela galera que saiu do Egito, e junto com Josué, saíram de lá, e Caleb foi punido por algo que ele não fez. E o livro de Números de Josué cita o nome de Caleb. E o livro de Números cita o nome de Caleb por 14 vezes em 3 capítulos. E a Bíblia diz o seguinte: e Deus deu Hebrom a Caleb porque Caleb perseverou. Vocês lembram da história? Caleb com 85 anos subindo o vale de Escol com E. Subindo o vale de Escol. Ele subiu com o grupo Cordeirinho de Jesus atrás, jovens de 40 anos, ele tinha 85 anos, ele sobe. Sabe aquele cara que sobe assim com a faca no meio dos dentes? Babando de vontade de fazer as coisas. Ele sobe para guerrear a guerra que era para ele guerrear 40 anos atrás. E agora com 85 anos, o texto sagrado diz: e Deus deu Hebrom a Caleb, porque Caleb fez o quê? O quê? Perseverou. O que você precisa perseverar? Há muita gente que diz isso muito fácil. E a gente vive uma sociedade que qualquer clique se desiste das coisas. Amizades são feitas e desfeitas num clique. Nós vemos uma sociedade que é tudo... Imagine se você chegar no caixa eletrônico, botar o seu cartão lá, e sair uma mensagem assim no caixa eletrônico: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Gostaria de pedir que o senhor refletisse por um minuto se realmente você precisa tirar esse dinheiro. Se sair essa mensagem no caixa, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Espancar o caixa. Porque nós queremos as coisas rápidas. Você vê um bom casamento? Não é porque os caras deram sorte, não, meu querido. Sabe por quê? Porque eles perseveraram. Você vê gente bem casada 50 anos depois, 75... O Luiz Paulo está dormindo ou está acordado? Está acordado? Quantos anos de casado, Luiz Paulo? Hã? Está dormindo e está estressado. 58 anos de casado. Quando você vê alguém 58 anos de casado, você acha que foi lá na prateleira do supermercado e comprou um casamento de 58 anos? A irmã Maria José nunca pensou em divórcio, mas em homicídio algumas vezes. Agora não vou perguntar mais nada.
Quando você vê um filho ou uma filha criada, bem educado, sabe por quê? Porque pai e mãe fez o quê? O quê? Imagine se na primeira mal educação nossa, dos nossos filhos, a gente fala assim, pode procurar outro pai, não quero mais ser mais seu pai. Procura na internet, bota no Facebook aí, quero um pai novo. É impressionante como que na nossa geração, as pessoas querem ter bons resultados, mas não querem pagar o preço do processo. Não querem ser, sabe o quê? Perseverantes. Nós queremos uma igreja boa, mas nós não queremos pagar o preço por isso. Nós queremos uma igreja boa, mas nós queremos ser espectadores. E alguns ainda dizem assim, ainda estou pagando o meu dízimo, tenho o direito de sentar e... Se você paga o dízimo, isso é pagar não, pode ficar para você, não precisa não. Dízimo não se paga, dízimo se oferta a Deus com alegria no coração. Nós queremos uma igreja boa, mas nós não queremos pagar o preço. Nós queremos um ministério infantil para as crianças, mas nós não queremos pagar o preço. Nós queremos os adolescentes vibrantes, servindo ao Senhor, mas nós não queremos pagar o preço. Nós queremos um grupo de jovens bom, mas nós não queremos pagar o preço. Nós queremos um grupo de casais bom, mas nós não queremos pagar o preço. Perseverança exige pagar um preço. Nós queremos ganhar bons salários, ter boa profissão, ser bem remunerado e ser bem reconhecido no mercado de trabalho, mas não queremos estudar e nos preparar. E aí a gente fala assim, mas Deus não olha para mim, Deus não é bondoso. Aí vai você, cristão, firme na igreja, aí vai um espírita aqui do lado. Ó. Aí o espírita estuda, se esforça, não faz esquema na faculdade, faz um inglês, se mata, aí chega uma oportunidade de trabalho, você lá com o diploma do Mobral. Aí você fala assim, não, porque Deus vai me honrar. Deus vai te honrar? Deus vai te honrar? Porque existe um negócio que chama graça comum. Sabe qual é a graça comum? O mesmo sol que bate na cabeça do cristão, bate na cabeça também daquele que não é cristão. Deus abre portas, esse texto diz, presta atenção aqui em mim. Deus abre portas que ninguém pode abrir. Mas Deus fecha portas também que ninguém vai abrir. No que falta você perseverar? Eu vejo muita pessoa dentro da igreja perseverando na coisa errada. Ao invés de perseverar no que é certo, persevera no que é errado. Persevera em amizades que não deveriam perseverar. Porque tem amizade que não serve para nós. Tem amizade que não serve para nós. E algumas até dentro da igreja, sabia disso? Tem amizade que não serve. Não abençoa, não edifica, não transmite graça. A igreja de Filadélfia, ela perseverou e honrou o nome do Senhor Jesus Cristo. E é essa chamada que a gente tem. Uma igreja que tem uma fragilidade fiel. E no verso 8 vai dizer, eis que, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Como consequência disso, sabe o que o Senhor fez? Eis que coloquei diante de você uma porta. Agora ele usa algo do dia a dia. Já que Filadélfia era uma porta para o Oriente, eles olham para aquela cultura naquela época, e ele diz, coloquei diante de você uma porta. Por que eu coloquei diante de você uma porta? Simplesmente porque você guardou a minha. Deus tem prazer em abençoar os seus. Amém? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Deus te abençoaria? Por quê? Vamos fazer um exercício aqui. Suponha que você tem um funcionário. Suponha que você tem um funcionário que chega atrasado,
falta, não trabalha direito, fala mal de você e o que pega faz errado. Você daria aumento para um funcionário desse? Hã? Nossa, pastor, está revelando a minha vida? Você manteria um funcionário desse na sua empresa? Será que não é isso que está acontecendo com a gente? A pergunta é, por que Deus me abençoaria? Por quê? Por quê? Se eu não honro o nome dele, por que Ele quer me abençoar? Por quê? Mas sabe qual que é a bênção? Que mesmo em muitos momentos, quando a gente não honra o nome do Senhor, Ele continua cuidando de nós, amém? Ele continua cuidando de nós. Por que Deus me honraria se eu não o honro? Que lógica é essa? Verso 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, são mentirosos. Farei com que se prostre aos seus pés e reconheça que eu os amei. O que ele está dizendo é que aquelas pessoas que perseguiam os crentes de Filadélfia, o Senhor ia trabalhar de tal maneira que mais cedo ou mais tarde, eles iam reconhecer que o Senhor cuida deles e o Senhor os ama. Que o Senhor era Deus deles. Mas quem ia fazer isso? Deus, não o povo de Filadélfia. Porque não é por força, não é por estratégia nossa, é pela boa mão de quem? De Deus que o negócio acontece. Eu vou mostrar que eu os amei. Eu vou fazer isso. Eu vou proteger vocês, eu vou guardar vocês. Eu vou guardar vocês. Sabe por que eu vou guardar vocês? Vocês que honram o meu nome, perseveram na fé. Sabe por quê? Verso 11. Venho, o quê? Venho em breve. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome de você o que? A sua coroa. O Senhor está dizendo, eu venho. E a mensagem que ele deixa à igreja de Filadélfia, igreja, perseverem, proclamem o evangelho, toma a chave de Davi, avance o evangelho, porque eu virei ao encontro de vocês. E o texto diz que ele virá ao nosso encontro e farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus. O Senhor virá, venho em breve. Engraçado que eu cresci, de vez em quando o pastor queria dar um solavanco na igreja, quando eu era pequeno, e ele passava o filme Inferno em Chamas. Quem já assistiu Inferno em Chamas? Eu assisti aquela primeira versão dos motoqueiros tatuados, e aí as motos indo para o inferno, aquele negócio. Irmãos, eu vou falar para você, eu tinha assim 8, 9 anos, eu lembro como se fosse hoje. Estou vendo aqui na minha frente, aqui, os motoqueiros. Irmãos, todo culto que o pastor passava aquele filme, eu aceitava Jesus. O pastor falava, quem quer aceitar? Eu era o primeiro, porque eu vi aquele negócio do inferno, assim, sabe? Rapaz, que... Mas aquele pastor me ensinou uma lição muito preciosa. Sabe o que era? Na simplicidade dele, ele sempre falava para a igreja, Jesus vai voltar. Estão entendendo? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E é isso que o Senhor está falando para Filadélfia. Persevere em meio à provação e à perseguição. Porque eu virei em breve. Eu virei em breve ou vocês virão ao meu encontro. Eu não sou profeta, mas eu suspeito que a gente vive uma fase no nosso país que Sodoma e Gomorra teria vergonha de nós. A gente olha para as artes e não tem nenhuma expressão boa. O sucesso da semana foi Pablo. Não o zagueiro do Corinthians, o cantor que quer ser cantora. Alguns fazem, quem é? Eu sei quem você sabe quem é.
Mas a gente tem que manter a aparência. A gente olha para alguns cenários, não tem perspectiva. E para essa igreja o Senhor está dizendo, eu venho. Eu venho. E olhe para mim e preste atenção. Se o Senhor vier hoje, você vai subir? Você vai encontrar com o Senhor? A palavra de Deus diz que o Senhor virá e nós vamos encontrar com Ele nos ares. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí você fala, duvido, pastor, que isso vai acontecer. Tá bom, você duvida, 50% para acontecer e 50% para não acontecer. Mas se o meu 50% acontecer, o seu 50% você vai ficar. Vai arriscar? O Senhor virá. E por que você subiria? Ah, porque eu fui bonzinho. Está cheio de gente boa. Ah, porque eu nunca falei mal do pastor. Duvido. Ah, porque eu cuidei bem dos meus filhos. Está cheio de gente que cuidou bem dos filhos. Ah, porque eu sempre ajudei o grupo de lixeiro no final do ano com a campanha. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom? Não de obras para que ninguém se glorie. Não neguei o nome do Senhor. A pergunta é, nos meus 50% de possibilidade, se o Senhor voltar hoje, Ele falar, virei em breve, Ele virá. Se o Senhor voltar, você vai? Você vai? Isso é historinha, pastor. Fique com a sua historinha que eu fico com a minha historinha. Eu estou com o meu 50% de possibilidade. Eu tenho um tio. Hoje, graças a Deus, ele é pastor. E ele debochava da minha tia. Por exemplo, hora do culto, no domingo à noite, meia hora antes do culto, ele pegava as garrafas de cerveja e mandava a minha tia ir no boteco comprar cerveja. E a minha tia ia com aquela roupa moda evangélica no boteco comprar cerveja. Passava vergonha. E aí, antes do culto, meia hora antes do culto, usado por Satanás, ele dizia para minha tia assim, faz tal comida para mim. A minha tia ia e fazia. E aí, quando voltava do culto, ele falava assim para ela, quando você subir para o céu, eu vou agarrar na barra da sua saia. E eu vou também. Mal ele sabia que a saia da minha tia não era muito resistente e não aguentava o peso dele. Porque ele não ia subir agarrado na barra da saia da minha tia. E esse meu tio, Deus levou para uma circunstância muito difícil, o nome dele é Hélio, ele se converteu ao Senhor, hoje é pastor. Mas ele debochava da minha tia. E nós, quando crianças, ouvíamos aquilo, o deboche dele quanto aos evangélicos. Ele dizia para o meu pai, Moisés, quando você subir para o céu, eu vou agarrar na sua perna. Aí meu pai ainda brincava, e eu vou fazer assim, ó. Se o Senhor voltar hoje, você vai encontrar o Senhor? E se você vai encontrar o Senhor, por que você vai encontrar o Senhor? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que eu encontraria o Senhor? Porque eu o reconheci como Salvador, porque eu criei nele. Não foi porque eu tive um cargo na igreja, porque eu cantava ou tocava, porque eu dizimava na igreja, porque eu fazia isso, aquilo. Não, 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 porque isso até Satanás pode fazer. Isso até Satanás pode fazer. Mas é porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E para essa igreja que era fraca aos olhos dos homens, o Senhor diz, venho em breve. Virei buscar vocês. E a volta de Jesus nos traz esperança para passarmos com perseverança diante das provações. Porque o Senhor virá nos buscar, mas não só o Senhor virá nos buscar, mas o Senhor está presente. E a palavra de Deus diz em Tiago que quando nós passamos por provas, por provações, nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Sabedoria o quê? Para passar pelas provações. Estão entendendo?
Precisamos pedir sabedoria a Deus para isso. E para essa igreja que estava vivendo essa prova, o Senhor diz: virei em breve, virei em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome de você o quê? A sua coroa. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Alguém já disse que nós vamos ter 2 surpresas. Pessoas que nós juraríamos de pé junto. Credo, pastor, jurar é para você entender. Que estariam lá e não? E pessoas que nós jamais imaginaríamos. Eu fico imaginando assim, se o Hitler se converteu no último segundo da vida dele. Chegar no céu e encontrar ele com aquele bigode ridículo. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha, e o mar já não existia. A expressão mar aqui significa separação, porque João estava exilado na ilha de Patmos, existia um mar que separava ele das pessoas que ele amava. O que ele está dizendo é que no céu não haverá mais separação. Sabe aquele negócio triste assim, de fechar o caixão, a pessoa descer, e a gente está separado da pessoa? A Bíblia diz que aqueles que honram o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor o guarda na hora da provação, e que persevera, o Senhor diz que um dia nós estaremos num lugar onde não haverá mais separação entre nós. Amém? Estão entendendo? Já estou acabando. Não haverá mais separação. Com todo o respeito que eu vou dizer, nós vamos ver alguns irmãos daqui da nossa igreja que morreram em Cristo. Não haverá mais separação. Estão entendendo? Não haverá mais separação. Nós vamos conhecer algumas crianças que morreram e a gente não conhecia eles. Porque dessas crianças a gente tem saudade de quem a gente não conheceu. Estão entendendo o que eu estou dizendo? No céu nós vamos encontrá-los. Não haverá mais mar entre nós. Não haverá mais mar. Verso 2. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus que está entre os homens, a quais ele viverá, e eles serão o meu povo, e o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Agora presta atenção no verso 4. E ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas. O Senhor virá. E nós vamos para um lugar que não haverá lágrimas. E a expressão lágrimas aqui é tristeza. E a palavra de Deus, preguem isso, proclamem que o Senhor Jesus, vou para a casa do meu pai e lá eu vou preparar muitas moradas. Lembre disso? Não se turbe o vosso coração. Eu vou para um lugar que tem morada para todo mundo. E qual é esse lugar? Um lugar onde o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Portanto, Filadélfia, seja perseverante, porque um dia eu vou encontrar vocês e vou trazer vocês para um lugar que não haverá mais tristeza. Já pensou, irmãos? Ir para um lugar que não tem a rua da Santa Casa? Que a rua da Santa Casa é a rua da tristeza. Nós vamos para um lugar que não vai precisar SAMU, não vai ter gente mais acidentada. Não vai ter centro de oncologia em lugar nenhum, porque não vai haver essa maldição chamada câncer. Não vai ter máfia de próteses, sabe por quê? Porque não vai ter ninguém quebrado.
Não vai ter criança com problema respiratório. Não vai ter gente que nasce mal deformada. E lá o Senhor diz o texto que Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Você quer ir para esse lugar? Aceite Jesus como Salvador. Essa é a promessa do Senhor. Não se turbe o vosso coração. E a igreja da Filadélfia, ele, eu vou encontrar vocês, o Senhor disse. Isso dava esperança para o povo. Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas. Não haverá mais morte. Irmãos, nós vamos habitar numa cidade que não existe cemitério. E não é como Biritiba Mirim, que não tem espaço geográfico para fazer cemitério. É porque lá não entra o quê? O quê? A morte. Meus pais, os seus pais estão envelhecendo. E de vez em quando a gente fica pensando, a Neide hoje recebeu a notícia da mãe dela. A idade vai chegando para nós, vai chegando também para os nossos. E o nosso coração vai apertando. Mas nós vamos para um lugar que nós não precisamos mais temer a morte dos nossos pais. Sabe por quê? Porque nesse lugar a morte não entra. Porque na cruz do Calvário o Senhor venceu a morte. E a segunda morte não tem mais domínio sobre eles. E é por isso que diz Filadélfia, permaneça firme, não negue o meu nome. Porque eu vou levar vocês para um lugar que a espada não tem poder sobre vocês. E o texto continua e diz, lá não haverá nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. A nova Jerusalém, que desce adornada do céu como uma noiva. Portanto, voltando para Apocalipse 3, o Senhor diz à igreja de Filadélfia, eis que vos dou a chave de Davi. Proclame o Evangelho, avance, não tenha vergonha, guarde o meu nome, persevere e mantenha firme. Não se prostre diante daqueles que são a sinagoga de Satanás, porque virei em breve, e os livrarei da hora da provação. E colocarei vocês, Apocalipse vai dizer 3, e colocarei vocês como coluna, e escreverei o meu nome em vocês, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a misericórdia do Senhor sobre nós. Essa noite eu quero te fazer um convite. O Senhor vem buscar a sua igreja. Quando? Não sabemos, mas o Senhor vem. Eu gostaria de perguntar para você nessa noite, você está preparado para a volta de Jesus? Talvez você frequente a igreja, talvez essa igreja. Talvez você saiba muitos versículos de cor. Talvez você sabe todas as músicas que são cantadas aqui de cor. Talvez você participa até da liderança de alguma coisa nessa igreja. Mas você não está preparado para a volta de Cristo Jesus. Essa noite eu quero te dar a oportunidade de você dizer, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu não quero ter mais temor e medo do dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Faça essa oração onde você está. E diga, Senhor, eu creio no Senhor dessa noite. Não é igreja, não é em pastor, não é filosofia de vida. Mas nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Porque um dia o Senhor virá nos buscar. Venho sem demora, o Senhor disse a Filadélfia. Pode ser que domingo que vem nós não estaremos aqui, porque o Senhor pode voltar essa semana. E se o Senhor voltar, o que você tem apresentado? Bens? Currículo? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muita morada e vou preparar lugar.
Essa noite você pode crer no Senhor Jesus, aonde você está. Você pode dizer, Senhor, vem morar na minha vida. Senhor, me sela com teu Espírito Santo. Você pode dizer em oração, Senhor, vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre mim, Espírito Santo de Deus. Me sela nessa noite com teu Espírito Santo. Não é vergonha. Vergonha é negar o nome de Cristo. E talvez nessa noite o Senhor está lhe dando a oportunidade. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus, nós não precisamos temer o dia de amanhã, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Aconteça o que acontecer conosco daqui 5 minutos, a nossa vida está nas mãos daquele que nos guarda da hora da provação. Talvez você fez essa oração de entrega a vida ao Senhor como seu Salvador. Levante uma de suas mãos. Ninguém está olhando, eu quero saber, eu quero orar por você. Amém, meu querido, aqui, amém. Amém, amém, lá no fundo, amém. Aqui no meio, amém. Do meu lado esquerdo aqui, amém. Amém, lá no fundo, amém. Amém. Lá no fundo do meu lado direito, amém. Amém, que Deus te abençoe. Amém, amém. Em oração podemos dizer, Senhor, eu quero estar preparado para a sua volta. E preparado é selo do Espírito Santo sobre nós, conversão, crer no Senhor, crer no Senhor. Mas eu quero fazer um segundo convite. O segundo convite é para você que já tem o Espírito Santo de Deus sobre você, já foi batizado no Espírito Santo, no momento da sua conversão, o Espírito Santo já vive em você. Talvez você tenha vivido de tal maneira que não tenha honrado o nome do Senhor Jesus. E quando nós falamos da volta de Jesus, isso te aterroriza. Te aterroriza. Porque você sente que não está preparado, está vivendo distante do Senhor. Essa noite o Senhor está lhe dando a oportunidade de consagrar a sua vida. De voltar. Talvez você já frequente essa igreja há muito tempo e está longe de Deus dentro da igreja. Talvez você está nos visitando e veio de uma outra igreja, estava desanimado na fé. Sabe lá o que você passou? Deus sabe, é você e Deus. Mas talvez nessa noite o Senhor está lhe dando a oportunidade de voltar ao primeiro amor. Talvez nessa noite o Senhor está lhe dando a oportunidade de lembrar qual nome está sobre você. Quem que te cobre? Quem que te reveste pelo sangue de Jesus? E quem que te protege da hora da provação? Talvez como eu, o seu coração está ferido e amargo em relação ao futuro do nosso país. E constantemente eu tenho que lembrar que quem comanda a minha vida não são os governantes, é o nosso Deus. E nessa noite é noite de dizer, Senhor, importa o teu nome. Importa permanecermos fiéis ao Senhor. Esse é o chamado nessa noite. Você fez essa oração? Você fez essa oração? Pastor, ore por mim. Ore por mim. Fez essa oração, levante uma de suas mãos. Diz, pastor, ore por mim. Esse sou eu. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Pastor, amém, amém, amém. Faça essa oração onde você está, amém, amém, amém. Amém. Venho sem demora. O Senhor vem sem demora.